Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, amigos da literatura brasileira mundo e que nos acompanham aqui no Focus Brasil Digital. Estamos de volta com o Bookbox para conhecermos hoje mais 4 autores membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira que lançaram recentemente novos trabalhos. Para comandar esse terceiro Bookbox, convidamos Alê Abdo, que é jornalista, poeta, acadêmico imortal em 4 academias: designer gráfico, artista plástico, CEO TV Channel Network e Alegria de Pet. Ele vai apresentar os autores do Bookbox e comandar o programa a partir de agora. Boa noite, Alê. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a terceira edição do Bookbox, um importante programa que leva a literatura dos brasileiros para o mundo. Quero, então, apresentar todos os 4 integrantes desse programa. Vamos começar hoje, então, com Betty Rosen. A Betty Rosen é escritora, poeta, possui diversos livros infanto-juvenis, editados nos Estados Unidos, Brasil e Colômbia. Vive em New Jersey, Estados Unidos. Boa noite, Betty. Seja bem-vinda ao Bookbox. Muito obrigada pela oportunidade de falar de meus livros, do meu mais recente lançamento nesse programa maravilhoso. Bom, então eu vou falar um pouquinho do meu trabalho e principalmente do meu mais recente livro, né? Eu lancei 3 livros, na realidade, pela Underline Publishing, durante essa pandemia, né? 2 livros em 2020, que foi de poemas, Passamundo, The World Goes On, o Sem Palavras, que é infanto-juvenil, e hoje, em 2021, eu vou falar desse mais recente, que é o Gato que é Gato Empina o Rabo. Então, eu vou pedir para passarem um pouquinho, que eu tenho as ilustrações. Essa é a capa do Gato que é Gato Empina o Rabo. Então, eu estou completando agora 40 anos de carreira literária e estou muito feliz de lançar esse livro, que esse livro eu tinha escrito há muitos anos atrás. Como o Passamundo também, que foi uma coletânea de muitos poemas desde os anos 80 até os dias de hoje. Então, só que eu fui fazer uma oficina literária e eu resolvi melhorar, quer dizer, reinventar um pouquinho essa história. Sabe que nunca está pronto um texto, né? Então, uma história do passado, ela foi adaptada para os dias de hoje. Então, o que se trata desse gato, que é gato empina o rabo? Eu vou passar a primeira ilustração aí. Esse é o Marcelo, o personagem principal. É um menino que ele faz muitas travessuras, como se fala, ele é muito peralta. Eu estou usando o termo de antigamente aqui, né? Então, ele gosta de inventar história. Então, esse livro trata do mundo imaginativo da criança, um mundo que ele faz peripécias e ele inventa muitas histórias, inclusive que o gato fala e tenta convencer a mãe, deixa a mãe maluca, deixa a mãe, o pai, a avó também fica doidinha. Então, como vocês estão vendo aí, era uma vez um menino chamado Marcelo, ele gostava de azucrinar a cabeça dos outros. Dizia que adivinhava o pensamento de todo mundo, inventava cada história de arrepiar. Dizia que via fantasmas, lobisomem, mula de 7 cabeças, sem cabeça, até disco voador. Mas ele resolveu, em vez de falar, resolveu provar para todo mundo. Então, passando mais para vocês verem que eu estou só algumas ilustrações. Deixa aí a mãe, a avó, todo mundo doido. As ilustrações são belíssimas, eu posso dizer que são de Mônica Papesco. Eu trabalho com muitos ilustradores brasileiros maravilhosos. Então, o autor nunca o de livro infantil depende muito dos ilustradores. Olha como ficou. Então, logo depois o gato sumiu, apareceu um outro. Quer dizer, o que acontece... Eu não vou contar a história para vocês, senão vocês não vão ficar curiosos. Mas o que trata o livro é o mundo da criança. E eu sempre me preocupei, quando eu mudei um pouquinho de poetisa, que eu
de poeta, para escrever literatura infanto-juvenil, é para nós não esquecermos o nosso lado infantil. Eu acho que o mundo agora, adulto, está precisando mais desse lado de invenção, de criança. E isso é que está falando esse livro, as peripécias desse Marcelo. E que ele acha que ele fala mais adiante, pode ir passando mais as ilustrações, mas eu não tenho PowerPoint, não é o livro todo, é só alguns pedaços, entendeu? Por exemplo, apareceu um gato falante com uma gata toda peluda, um pelo lustroso, o gato falou, esta é minha namorada. Quer dizer, está falando, então ele acredita, ele quer convencer todo mundo que o gato fala. O pai saiu correndo da sala, apavorado, porque o gato falava. E Marcelo repetia sempre: gato fala, tudo pode acontecer neste mundo. E gato tem muitas vidas. E ele vai convencendo, e até no final ele fala que se nós acreditarmos que realmente gato fala, vai falar. E agora eu não vou dizer porque que empina o rabo, vocês têm que ler o livro, né? Mas como. Então, no final, fala assim: continuaram falando sobre gatos por muito tempo. E até agora, que a avó já está bem velhinha, continua repetindo sem entender nada. Gato que é gato empina o rabo. E até acredita nisso porque quer acreditar. Então, eu quero falar também não só do mundo infantil, mas do mundo infantil, do mundo de criança, que cada adulto deve cultivar. Por isso que esse livro para um despertamento, para nós despertarmos para esse lado e deixar a sua criança falar. Então, é isso que eu gostaria de mostrar com esse livro. Agora, os temas dos meus livros são bem diversos, como eu falo muito de imigrantes, como foi o Sem Palavras, né? Que é uma criança imigrante brasileira tentando se adaptar nos Estados Unidos. Eu falo de muitos temas da minha família, 2 continentes, 4 gerações, que saiu da Polônia, veio para o Brasil, mas a maioria é infanto-juvenil, sendo que eu tenho um só juvenil. E esse juvenil ele entrou em parceria com Peter Reis, porque eu escrevo livros com ele, que é meu marido, que é americano. Então, eu tenho livros sozinha, que eu escrevia antes de conhecê-lo, e depois passei a escrever com ele. Mas esse Passamundo, que é o de poemas, que é o The World Goes On, e esse Gato que é Gato empina o rabo, esse aqui eu escrevi sozinha. Então, é fechando o ciclo dos 40 anos da minha carreira literária. Então, eu fiz uma coisa bem resumida, porque o tempo é pequeno, né, para falar muito, né? Mas eu espero que as pessoas fiquem curiosas. O que eu quero dizer também é que esse livro está em podcast. Eu tenho uma parceria com Maria Vilela Jorge, que está fazendo um podcast e histórias para dormir, para os filhos de brasileiros aprenderem português, relaxarem antes de dormir. E esse livro já está em podcast, tem que fazer a propaganda, está em podcast, né? Então, e eu tenho também livro, animação de 2 dos meus títulos, o Temos de Encontrar o Frog e o Coração à Procura de Abrigo, pela Literarte. Então, eu estou nessa área também do visual, né? Auditivo e visual. Legal. Beth, nunca deixe a criança dentro de você morrer. Com certeza, né? Exatamente. Inclusive, meu primeiro poema, que eu comecei a ganhar prêmios antes de ser poeta, antes de ser escritora, eu escrevi era um concurso de cartas de amor, e eu fiz uma carta de amor chamada Meu Menino Sonhador. É justamente para despertar esse lado de criança, do adulto, para todos nunca esquecerem que são crianças sonhadoras. Então, sempre. Vocês vão ver as peripécias de Marcelo nesse Gato que é Gato, empina o rabo. E tinha que ter gato no meio, muito bom. Beth, parabéns, então, pela sua obra e por todo o conteúdo que você tem a nos dar na parte da literatura. Parabéns, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. E é difícil resumir 40 anos em 7 minutos. É isso daí. Vamos lá, Bookbox continuando aqui, trazendo mais uma convidada para vocês. Cíntia Fragoso, artista, professora, escritora e poetisa. Participou em mais de 7 antologias e acaba de publicar seu primeiro livro autoral de poemas. Vive em Itabuna, na nossa querida Bahia. Direto da Bahia, então,
Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, Lê. Boa noite. Obrigada pelo espaço. É sempre muito gratificante a gente ter um espaço para falar um pouco de nós e um pouco do nosso trabalho. Como você já bem falou, Lê, eu me chamo Cíntia, eu sou aqui do interior da Bahia, aqui em Itabuna, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu trouxe um pequeno resumo do meu trabalho literário. Além de escritora, eu também sou professora. E eu vim mostrar justamente algumas imagens para que vocês se sintam curiosos e motivados a conhecer um pouco mais sobre mim e sobre o que eu produzo. Os meus últimos lançamentos, como estão aí no título, são Escrevendo para Elas e Meu Erudito, que Meu Erudito foi o último livro, na verdade, lançado esse ano, e Escrevendo para Elas também um livro de poemas que foi lançado no ano passado. Os slides vão contar sobre mim. E pode começar a passar, por favor? Bem, como já foi dito, eu sou escritora independente. Além de escritora, eu sou professora de português e espanhol, aqui na Bahia também, e em Ilhéus. Atualmente eu atuo como revisora de livros pela editora Coralina e sou formada em letras com dupla habilitação de português e espanhol pela Universidade Estadual do Sul da Bahia. E é um prazer, pode passar, falar um pouco sobre essa autora por trás da escrita. E eu acho que não tem como dissociar a minha literatura do que eu sou, principalmente pela minha obra inaugural, que é o Escrevendo para Elas. Foi a minha primeira produção e ela veio para o mundo através de um processo de financiamento coletivo, com várias pessoas generosas que acreditaram no meu trabalho para que eu conseguisse publicar. E as ilustrações do livro, ele é todo ilustrado, né? São um livro de poemas, em que eu recorro às minhas ancestrais, às minhas familiares, às minhas amigas, e escrevo poesias sobre elas. Então, é um livro que foi lançado, né, como eu já falei, no ano passado, que conta sobre mulheres reais e mulheres plurais, sem ser de forma fictícia. Então, eu tenho como objetivo enaltecer as mulheres e contar um pouco sobre as histórias delas, e para que, assim, as pessoas que tenham acesso a esse livro possam se reconhecer também e lembrar daquelas que rodeiam as suas vidas. Além do Escrevendo para Elas, que é um livro que conta com 48 poemas, tem também o Meu Erudito, pode passar. O Meu Erudito foi a minha segunda produção, e ele foi lançado de forma independente pela Wiclap. Ele foi lançado esse ano e ele também conta com ilustrações no corpo do livro. E ele foi um livro completamente diagramado e produzido por mim, realmente de forma independente. E, ao contrário do Escrevendo para Elas, o Meu Erudito vai mostrar uma outra face dessa escritora que está falando, que vai conter aqui poesias e microcontos eróticos que vão buscar também enaltecer o feminino, mas enaltecer o prazer que nos compõe e quebrar tabus que ainda existem na sociedade com relação ao prazer e ao eros, realmente, né? Então, eu vou trazer nesse livro, que é o mais recente meu, a pulsão de vida, que é o desejo, e isso através de poemas e prosas eróticas. Então, basicamente, no meu trabalho que está publicado de maneira completamente autoral, são esses 2 livros, mas além deles, eu tenho participação em outras antologias poéticas, em que vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode passar, que contam-se mais com 12 antologias poéticas no total. Além disso, tenho participações em revistas literárias, e cada uma delas com um objetivo diferente e com tipos de escritas diferentes. Em Cantos Nordestinos, eu enalteço a região que me trouxe ao mundo, né, que é o Nordeste. Florilégio do Brasil, eu vou falar um pouco sobre o feminino, que é a parte central do meu trabalho. Então, todas essas antologias vão conter faces diferentes da Cíntia,
E digamos que o Escrevendo para Elas e o Meu Erudito vão fechar com chave de ouro para quem tem interesse, né, em se aprofundar um pouco mais no meu trabalho. E, além disso, eu sou escritora e publico os meus escritos no Instagram. E, basicamente, a minha trajetória literária, ainda que curta, em comparação à nossa querida Beth, é o que se está aqui hoje e é um prazer falar com vocês, mostrar um pouco mais sobre mim. Então, muito obrigada pela oportunidade. A quem se interessar, o meu Instagram é escrito Cíntia. Obrigada, Lê. É isso daí, ó. Enaltecendo a mulher sempre, né? Nas atitudes, nos desejos e nos pensamentos, né? Parabéns, Cíntia, pela sua obra e pelo seu trabalho. Não interessa quanto tempo, interessa o que você tem e nos traz. Tá legal? Obrigada. É isso daí, ó. BookBox vai entrar numa chamadinha agora para vocês. Intervalo. Olá a todos. Sou Márcia Kupstas e estarei no programa Livro Aberto no próximo dia 14 de abril. Conto com vocês. BookBox, terceira edição no ar aqui para vocês, hein? Vamos a mais um convidado aqui, esse rapaz, né? João Calazans Filho. Tem 31 livros publicados em 6 idiomas. Pouca coisa, né? Usa a literatura para fazer uma análise crua da humanidade, através de personagens marcantes. Falando do Brasil. Para vocês, agora, João Calazans. Seja bem-vindo ao BookBox, João. Boa noite, meus amigos do mundo. Boa noite, Nereide. Boa noite, Carlos Borges. Certo? E todos os membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Eu não poderia falar, por exemplo, de livros, já que o assunto é livro aberto, sem falar na quebra de paradigmas e construção de novos outros que a literatura faz. A literatura é um pedaço da vida da humanidade. Sem ela, ficaríamos mais pobres e sem ela nós não seríamos o que somos. Cada livro escrito, ele traz um pouco da realidade de cada um e mostra-nos um caminho diferente a seguir. Então, em busca de novos conteúdos, que eu saí de São Paulo para poder terminar um livro em Camaquã, a minha cidade natal, e terminei ficando em Camaquã e ela me deu mais 10 livros. Camaquã é uma cidade que tem personagens brotando por todos os lados. E o mais interessante no perfil e na característica dessa cidade é que ela tem uma ligação estreita com o alimento mais famoso do mundo, o chocolate. Por quê? Porque Camaquã foi a produtora mundial de cacau, tanto coletiva como individualmente, e me deu um espaço para que eu pudesse fazer um raio-x antropológico da sua cultura e do seu povo. Eu acredito que o povo do cacau, ou os povos do cacau, porque nós falamos de várias cidades, de vários países que tratam dessa cultura, eles têm muito a oferecer, principalmente quando se fala em literatura, porque tem muito a gritar, muito a explanar, principalmente quando se oferecem para fazer parte de um conteúdo. Eu comecei a escrever O Beco. O Beco foi um livro, certo? É um best-seller, é um livro que já está na sua 4ª edição. Nele se falou muito em boemia, imortalizei, inclusive, Carlitão, que Carlitão, além de escritor, era um boêmio, e é pai do nosso amigo Carlos Borges, de Fred Borges e Débora Borges. E o Beco, ele traz praticamente a história e a fisiologia de como Camaquã foi se formado e a sua alma. Uma alma com um pouco de violência, com um pouco de amor, mas que se traduzia tudo isso em ternura. É um livro bonito, um livro que
é rápido, são 385 páginas que você lê em fração de horas, e que muito fala sobre a Bahia, sobre o Brasil e sobre o mundo. O Beco, ele me deu o start para observar mais, frequentar mais as ruas e os lugares da cidade onde eu estou vivendo, e encontrar personagens maravilhosos, personagens que realmente são espirituosos, e aquele tipo de personagem que eu acredito que ele realmente traduz o que é a literatura brasileira quando ele salta do livro e entra na mente do leitor. Esses são alguns personagens, como Zé Capeta, como Zé Turrão e muitos outros. Logo após escrever o Beco, eu precisava desopilar para não começar um outro romance. E fiz um livro de crônicas. Esse livro de crônicas chamado Retratos. É um retrato de povos, certo? Da Bahia como um todo, principalmente dos mentirosos que gostam de contar causos que não são casos. Às vezes tem muita mentira por trás das verdades, mas eu gosto muito disso. E me levou a Salamandra, um livro de 900 páginas, um livro emblemático, certo? Que fala sobre como fazer riqueza na terra do cacau, mas sem esquecer aquela Salvador da década de 80, que parecia mais uma Paris em festa, com regines, com hipopótamos, dose dupla, e uma festa constante, certo? Era um povo alegre que parecia com o povo parisiense, mas tinha detalhes diferenciados nas suas nuances de viver. E até hoje, aquele Salvador da década de 80 nos traz saudades. A Salamandra é um livro forte, é um livro interessante, é um caldeirão de histórias interessantes que traz memórias passadas da década de 80, que deixa com que você tenha uma reflexão sobre como você ser e como você passar a ser em momentos atuais. Depois da Salamandra veio o Pé de Cacau Encantado. Nós falamos tanto de meio ambiente e pouco se cuida de meio ambiente. E duas garotinhas, elas criaram realmente uma narrativa de que cuidar de um pé de cacau encantado que falava, tirar a sua doença, que era a vassoura de bruxa, era uma forma de você colocar para a humanidade de que você pode ainda cuidar, você pode ainda acabar com as suas dores e com os seus ferimentos e com os seus tormentos. Nesse segmento, o Pé de Cacau traz uma mensagem de amor, de fé, de esperança. Fala que a comiseração e a misericórdia ainda é parte de nós, seres humanos. Ainda existe alternativa para que nós possamos fazer um mundo melhor. E não existe outra forma se não cuidarmos do que nós temos. Saindo do cacau, por acidente, a convite de um amigo meu, André e Fred Carvalho, eu fui parar nas margens do Rio São Francisco. E lá eu conheci a Vinícola Rio Sol. Eu fiquei tão impressionado com a forma em que o vinho se apresentou para mim, que eu tive que escrever um livro. Escrevi Rio Sol, uma história de fé, onde personagens diversos, alguns muito interessantes, que falavam sobre o tema do momento. O tema do momento era a pandemia. É a pandemia. A pandemia que empobreceu o mundo, que adoeceu o mundo, e que ela estava ensinando o povo, a humanidade, a se reinventar, a sermos seres humanos melhores. E isso fez com que esse livro ganhasse uma dimensão maior e chegou a ser traduzido já para português, está no português, inglês e espanhol. Portanto, a literatura, sim, ela quebra paradigmas. E quebrar paradigmas e fazer a humanidade melhor é a nossa missão. Sem dúvida, João. A energia da terra baiana, que traz cultura, informação, criatividade e também a realidade, como você falou, da pandemia. Justamente. Né? Parabéns, João, pela presença. Obrigado. Aqui. Obrigado. Vamos lá, a nossa última convidada de hoje, Rita Queiroz. Poetisa com pós-doutorado em estudo de linguagens. Doutorado em filosofia, não é, Rita?
Filologia. Filologia e mestrado em letras. É professora universitária e autora de diversos livros. Também da terra baiana. Fala, Rita. Boa noite a todas e a todos. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento com esses escritores e escritoras maravilhosas, né? E eu vou falar um pouco dos meus livros. Eu vou trazer hoje aqui 3, 2 que foram lançados agora no final de 2021 e um que foi lançado agora, semana passada, que ele está disponível e que a gente começa a divulgação desse novo livro. O primeiro que eu vou falar é o livro Infanto-Juvenil, Rima Daqui que eu rimo de lá, tem os slides, a Andrea pode passar os slides, né? Pode passar, Andrea, para este livro aí, um livro que são limeriques, são poemas rimados, né? Que brincam com a imaginação de quem lê. Então, tem no próximo slide, já tem um texto, então aí vejam que este limerique que eu escolhi, no livro são 27 limeriques, todos ilustrados, e aí eu vou trazendo sempre personagens assim, né, a Baratinha. Então, neste, por exemplo, a Baratinha ficou assustada, com tanta gargalhada, correu para se safar, ficou ouvindo tagarelar, esqueceu o medo e foi esmagada. Então, assim, esse tipo de composição de 5 versos, que são, né, rimam o primeiro com o segundo, o primeiro, o segundo e o quinto, e o terceiro e o quarto versos, eles têm a rima no final dos seus textos, né? Então, esse livro está aqui todo ilustrado, todo, né, com os poemas, com os limeriques, e que são textos assim, que é para aprender a imaginação mesmo do leitor, são curtos e que fazem com que eles prestem atenção, e principalmente nesse jogo de rimas. O outro livro que eu publiquei agora, no final de 2021, esse livro de bolso, né, um livro que é da coleção Mulherio das Letras, publicado pela editora Venas Abertas, de Belo Horizonte. Nessa coleção são 33 autoras, né, que fazem parte, integram essa coleção 3 do Mulherio das Letras. E eu trago aqui, né, o Mínima Poesia. O título é um título para fazer um jogo também, porque são poemas minimalistas que estão aqui, né? Poetrix, aldravias, haikais, poetrix e aldravias, que são poemas minimalistas de longa tradição. E é o máximo no mínimo, né? Então, na verdade, poesia que cabe no bolso e faz, né, bem a alma. Então, aqui eu trouxe nos slides também alguns poemas, né? Trouxe aqui, o primeiro são haikais, o segundo tem os poetrix, e o terceiro as aldravias. Então, nós temos aí no haikai, som da chuva, transbordar silêncios, lua adormecida, luz divina, corpos poetizados a libertário, tempos sombrios, amor nos corações, fé e esperança, noite e silêncio, eu que estou não conseguindo ler, né? Poesia, esquecimento, né? Pausa, esquecimento, outro recomeço. E os poetrix são também poemas de 3 versos, são tercetos com títulos, né? Então eu digo aqui: saudades na moldura do quadro, versos costurados, pólen se espalham, fotografias, tempos visíveis recortados no labirinto, escritas de si, na tradução de ausências, inquieta-se o tempo, fissuras se abrigam. E nas aldravias são 6 versos univocabulares, né? Aqui eu vou ler: olhos
outonais. Deixa eu ver a página, se eu consigo ver a página 88 aqui. Para eu ler aqui no próprio livro, porque ficou tão pequenininho aí, realmente não dá para eu ler. Mas eu vou ler aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Costuro segredos, relicário anônimo, reencontros consigo. Então, essa é uma aldravia. E, por fim, o livro, que eu não tenho um livro físico aqui, que é o Temporais, ou Time Storms, que é um livro bilíngue, são poemas sobre o tempo. Somos 2 autores, é o Angelo Ricci e o Pioviskini, né, comigo, e conta também com ilustrações do artista plástico Antônio Wilson. E a gente vai falar sobre o tempo, que é algo que mexe com nossos sentimentos, nos leva a diversos questionamentos. E o tempo é algo que realmente nos faz pensar em diversas questões, não é? Então, aí nós temos um poema também, por favor. Por favor, pode passar, né? Eu tenho ele aqui aberto, então eu consigo ler aqui. Eu vou ler aqui Tempo de Sonhos, que eu digo assim: colho os silêncios na cintilância do sol de inverno, despedaçado de ausências de nós, dos retalhos brotam clarões. Reminiscências de mim flanam pelos jardins da lua, entrelaçadas a flores de alfazema. As ondas carregam o peso da alma. Pedaços do destino deixam rastros nas trilhas da saudade, e nos canteiros surgem as alvoradas, plenas de suspiros azuis. As vontades se expandem, dilatando a bússola do infinito com promessas inéditas, e as certezas invisíveis se multiplicam. Nas janelas, o florir de doces ventanias. Então, este é um poema com o texto em inglês, como vocês podem ver aí no slide, né? Tem a tradução para o inglês com uma ilustração feita pelo Antônio Wilson. E trago também um texto do Angelo Ricci e Pioviskini para ilustrar aqui, que é o Temporais. Então, este é o livro que nós lançamos agora pela Underline Publishing. Está já disponível na Amazon, então, em vários países, esse livro bilíngue que nós falamos, né, sobre o tempo, algo que nos é tão caro e que nos instiga tanto. É isso daí, Rita. A alma em palavras, na poesia, inspiradas aí nos livros e textos de Rita Queiroz. Parabéns pela presença no programa, Rita. Eu que agradeço, muito obrigada, e foi muito, muito bom estar aqui com vocês. É isso daí, pessoal. Bookbox, 3ª edição, finalizando aqui. A gente tem algumas informações para vocês, né? Eu quero agradecer a oportunidade à Nereide, ao Carlos e à Focus Brasil Digital pela oportunidade de fazer essa apresentação desse importante programa. Vamos aos nossos recadinhos aqui, ó. Na próxima quinta, 14 de abril, tem mais um programa Livro Aberto com Márcia Kupstas. E dia 21 de abril, o Bookbox volta com escritores brasileiros. Vamos conferir quem estará aqui? Vamos lá. A Cissa Ribeiro, Lúcia Moraes Tucujo, a Luciene Manhães, Marcos Rossi e Graciane Carvalho Cordeiro é a host e quem vai apresentar esse programa do dia 21 de abril. Muito obrigado a todos e sejam sempre bem-vindos aqui no Bookbox. Até mais!